nós vamos falar sobre o Lula, que já está se conformando com a derrota em 2026, tá? O Lula já falou aqui, ó, que vai entregar a faixa se o outro ganhar, não vou fugir para Miami, coisa e tal, diz o Lula, né? É lógico, ele está querendo alfinetar o Bolsonaro nessa frase, mas a verdade é que eu acho positivo que o Lula já comece a se conformar com o fato de que vai perder em 2026, né? Eu fico mais tranquilo com isso. Não interessa se vai estar pessoalmente entregando a faixa ou não vai estar entregando a faixa, isso aí é detalhe. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se Bolsonaro ganhar a eleição em 2026, se o Lula vai entregar a faixa para ele. Se entregar, ótimo. Se não entregar também, quem se importa com isso? O pessoal faz uma questão de entregar a faixa como se fosse uma coisa importante pra caramba. Ninguém se importa com isso. A Dilma não entregou a faixa pro Temer, não, né? Enfim, o Lula fez isso daqui. O ponto positivo que eu tiro disso é que o Lula já está se conformando, ele já percebeu que a coisa foi pro saco, né? Que ele não vai conseguir se reeleger em 2026. Que bom que ele já está com essa ideia de como é que ele vai fazer a transição em 2026. Eu acho que tem que fazer antes. Eu quero ver se ele vai entregar a faixa quando ele for empichado e tiver que entregar a faixa pro Alckmin. Aí eu quero ver. Essa notícia foi sugerida por Leno Brega, Peter, entregador do iFood, subirá nos apps e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, numa entrevista nessa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, o Lula afirmou que irá respeitar o processo eleitoral e que sairá de cabeça erguida. Vou entregar a faixa se outro ganhar, não vou fugir para Miami, diz o Lula, né? E bom, ninguém se importa muito se ele vai entregar a faixa ou não vai entregar a faixa, se ele alfinetou Bolsonaro ou deixou de alfinetar Bolsonaro, ninguém tá nem aí para isso, né? O ponto importante é que ele vai sair. Isso é importante, isso já está na cabeça dele, ele já está sabendo que vai perder a eleição de 2026, né? E como é que ele chegou nesse ponto, né? Ele chegou nesse ponto por várias coisas. A gente tem visto aí que os institutos de pesquisa estão tentando ajudar o Lula, dizer que ele está muito popular e coisa e tal, mas outro dia teve um evento na Bahia, não foi ninguém da população, ele teve em Macapá também vazio o lugar, aí ele teve um evento no Planalto com chefes da indústria e coisa e tal, e não foi ninguém também, porque vamos fazer o que com o Lula, cara? O Lula é um pato manco, o Lula já acabou o governo Lula, não tem mais nada no governo Lula, né? O Lula já está percebendo isso, que acabou, né? Fim de linha, não tem o que fazer, né? Aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro diz que sem a ajuda da USAID, Lula reconhece derrota em 2026. De certa forma, dá a entender isso mesmo, né? Porque a grande novidade que a gente teve do ano passado para cá, além das lambanças do Lula, além do pessoal perceber que o Lula não tem jeito, eu já sabia disso em 2022, mas parece que o pessoal dos investidores aqui no Brasil, só agora que perceberam que o Lula vai continuar gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, que ele vai torrar a grana como se não houvesse amanhã. Enfim, mas um dos fatores que certamente ajudou a eleição do Molusco em 2022 foi a grana da USAID, né? O USAID enviou dinheiro pra caramba aqui pro Brasil e, embora não dê para saber se esse dinheiro foi suficiente para mudar o resultado, mas certamente ajudou o Molusco, né? Então, sem a ajuda da USAID, o Lula reconhece derrota em 2026. É o que dá a impressão mesmo. Esse papo dele de não, vou entregar a faixa, que não tem problema nenhum, é indicação de que ele já sabe que vai perder e está entregando os pontos, né? Outro fator que o pessoal está levantando aqui é a questão dos evangélicos, porque está acontecendo no Brasil um fenômeno muito curioso, né? Os evangélicos estão crescendo de tamanho, enquanto os católicos estão diminuindo de tamanho. E, curiosamente, isso tende a levar o pessoal para a direita, o pessoal evangélico, o pessoal que não gosta da esquerda, o pessoal católico. O catolicismo ainda tem um certo ranço de algumas ordens religiosas católicas que eram muito a favor da pobreza, né? O próprio Francisco, né, que era dos jesuíta que eles eram, né, franciscano, é isso, exatamente. São Francisco de Assis era a favor da pobreza e coisa e tal, então o pessoal ainda vê essa coisa de socialismo como uma coisa muito bonita e coisa e tal. A religião evangélica, ela tem uma pegada mais importante de que, poxa, lucro é uma coisa bacana, é o resultado do seu sucesso na vida. Isso é uma coisa positiva, né? Então, essa mudança de mentalidade na população brasileira tem feito coisas positivas para o Brasil, né? As pessoas estão empreendendo mais, estão correndo mais atrás dos seus próprios negócios e coisa e tal. E como você tem justamente essa vantagem, né, essa mudança de percepção acaba levando à prosperidade, deixar de ser católico e passar a ser evangélico acaba melhorando a posição financeira das pessoas em última análise, não é automático, evidentemente, tem pessoas que quebram, que dão errado, sempre tem, mas a tendência é essa, isso acaba levando mais pessoas para o outro lado, né? E esse aumento dos evangélicos acaba piorando a situação para o Lula.
Está ganhando tração entre analistas um estudo da gestora carioca Marasset sobre o crescimento da população evangélica no Brasil, movendo decisivamente o pêndulo do eleitorado para a direita e sinalizando que, ainda mantida a proporção de votos que o presidente Lula teve de evangélicos e não evangélicos no pleito de 2022, a reeleição do petista está seriamente ameaçada em 2026, meramente pelo crescimento da população evangélica, né? A diferença de votos do Lula para Bolsonaro em 2022 foi pequena, não foi muito grande, né? E só isso daqui é capaz de desequilibrar o pêndulo para o outro lado. O Lula tentou, mas não consegue atrair o público evangélico por um motivo muito simples. A questão toda é de princípios, é uma coisa muito anterior, não é meramente discurso, não é meramente falar do jeito certo, não falar, né, Deus te abençoe, não sei o que lá, nem sei o que fala evangélico, desculpa, gente, eu não sou religioso, eu não tenho religião, mas não é só falar, Jesus e não sei o que lá, falar só coisa, o evangélico percebe que isso é falso. O Lula é um ateu também, a gente sabe, ele sempre deixou claro isso, né? O pessoal católico não leva muito isso como um problema, porque a maior parte dos católicos no Brasil, vamos combinar, não é religiosa, tá? A minha família é assim, eu sou ateu hoje, mas a minha família é católica, e minha família tinha igreja quando tinha casamento, batizado, e olha lá, e velório, e pronto, ninguém vai na igreja mesmo. O evangélico não, o evangélico é interessado, o evangélico realmente se interessa pela religião, né? Enfim, o que está acontecendo aqui é só isso, já seria suficiente, né? E no final das contas o que você percebe é isso, o Lula já está vendo pela própria resposta da população, embora você ainda tenha as pesquisas, você viu a pesquisa falando que o Lula ganharia de todo mundo em 2026 e não sei o que lá, mesmo com essas pesquisas que eles publicam, é só uma parte das pesquisas que eles têm, eles fazem pesquisas mais sérias que ficam para eles, e eles sabem que a chance do Lula se reeleger em 2026 é pequena. O discurso do Lula nesse evento já é um discurso de perdedor. Ele falou aqui, tá o pessoal da imprensa esquerdista tentando colocar, não, que Lula alfinetou Bolsonaro, ele alfinetou Bolsonaro, olha só, eu vou perder diferente de você, tá? Não vou perder igual você não, vou perder diferente. Mas o que a gente vê nesse negócio aqui é que o Lula está falando de perder a eleição. Em última análise é isso, ele está admitindo que vai perder. E não foi só essa frase de dizer que eu vou entregar a faixa se o outro ganhar em 2026. Não foi só isso não. Aqui. Ele disse aqui que o Brasil teve um vazio após Dilma e que não fugirá para Miami. Teve um vazio após Dilma. Aqui, ó, houve um vazio após Dilma que deixou-se de construir a política brasileira. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que a esquerda ficou perdida depois do escândalo de corrupção que ele arrumou lá no Palácio do Planalto, né? É muito mais do que isso, tá? Eu acho que a corrupção é só o ponto visível dessa história toda. O fato é que a esquerda está perdendo força justamente porque as pessoas não veem mais solução estatal, percebem que o Estado não serve mais para nada, o Estado só atrapalha, não ajuda em nada, né? Então, o Lula, todo o discurso dele já foi nesse sentido de que, pois é, deu errado. Né, tô fora, 2026 acabou, e não sei o que lá. Até outras pessoas aqui, ó, tem uma entrevista aqui de um cara aqui, o Gilberto Carvalho, falando sobre os desafios de Lula para 2026 e coisa e tal, e o cara falou, olha, nós não vamos ter Lula para sempre, né? Ou seja, o pessoal da esquerda está percebendo também que o Lula acabou. O próprio Lula já viu isso, já está falando em como é que vai ser a transmissão de cargo em 2026, como é que ele vai fazer, se ele vai transmitir a faixa, se vai entregar, não vai entregar, vai fugir para Miami, vai fugir para Cuba, o que ele vai fazer em 2026 não interessa. E isso se for em 2026, né? Porque eu ainda acho que tem a chance do impeachment antes disso. Aí eu quero ver, Lula, se o Lula com impeachment vai também transmitir a faixa para o próximo presidente, espero que faça isso, né? Ele está prometendo aqui, né? Vamos ver como é que vai ser esse tipo de coisa aqui. O fato é discurso da derrota. O Lula já percebeu que perdeu essa guerra. A esquerda já percebeu que entrou numa roubada ao fazer essa força toda para botar o Lula na presidência da República a qualquer custo, achando que iria vencer o bolsonarismo, mas só o Barroso achou que venceu o bolsonarismo, meu amigo. O bolsonarismo está mais forte do que nunca. A gente vai voltar. Não sei quando. Vai ser 2026? Não sei. Pode ser 2030, mas a gente vai voltar. Se preparem. O Lula já sabe que perdeu essa.